Olá, minha gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Um novo dia, estamos juntos para fazermos mais uma vez o nosso estudo bíblico. Hoje, o capítulo 3 do profeta Amós. Continuamos aqui nessa belíssima aventura e belíssima meta espiritual, que é crescer no conhecimento da palavra do Senhor, para que de fato ele possa reger a nossa vida e a gente se converter, sermos mais santos, né? Sermos confortados, colocados novamente nos trilhos, no eixo da nossa vida. Este é o motivo que nos faz orar, que nos faz ter contato com a palavra de Deus. Porque tem dias que nós precisamos de uma palavra, não é verdade? Uma palavra que nos acolha ou uma palavra que nos exorte, uma palavra de verdade, né? Que nos ponha novamente nos trilhos, né? Como já falei, que nos reanime, que nos traga de volta, né? Para o centro da nossa vida. E já que hoje nós temos tantas palavras, tantas informações, tantos vídeos, tanto conteúdo na internet, e muitos, por que não dizer 80% deles são fúteis, não agregam nada, né? Não nos formam. Por isso é importante nós dedicarmos, sim, ainda mais nesse tempo, um tempo para a palavra de Deus, para ouvir, para ler, para rezar. Hoje, capítulo 3 do profeta Amós. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos fazer a Tua vontade, compreender a Tua vontade. Possamos, de fato, sermos conduzidos por Ti. Converte-nos, Senhor. Amém. Bem, por que eu peço converte-nos, Senhor, nas nossas orações? Porque a profecia de Amós tem sido profecia de castigo, né? Um povo que cometeu erros, atrocidades, e que, por causa disso, foi castigado. A gente precisa entender que o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Claro que Jesus veio trazer e mostrar um Deus que é Pai, um Deus que é misericórdia, um Deus que ama, um Deus que vem em auxílio do pobre. Mas veja, é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus que age até hoje. Então, quando nós cometemos erros, nós somos castigados, não porque Deus é um Deus tirano, né? Tiago vai dizer, ninguém diga quando for tentado, né? A minha tentação vem de Deus, ou seja, é Deus que me tenta. Não, Deus não tenta-nos, Deus não nos tenta, Deus não quer que nós pecamos. Deus não, para você que é um homem casado, Deus não coloca uma mulher na tua frente, pelada, né? Ou uma mulher para você desejar e você cometer o adultério. Não, né? O demônio faz isso. A vida tem essas coisas, né? E ele é o tentador, o demônio é o tentador. E quando nós cedemos, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós não vivemos uma vida de oração, quando nós não nos preocupamos em sermos santos, nas pequenas atitudes, em crescermos, amadurecermos e cometemos erros, nós vamos nos afastando desse Deus. Nós vamos rompendo esta aliança que foi nos dada não mais em Noé, né, no arco-íris ali, ou o próprio Abraão, né, na oferta de Isaac, não, mas foi nos dada pela morte de Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso. Então nós precisamos entender que também nós precisamos ser fiéis a essas promessas, né? Não é que por sermos infiéis, né, sempre Deus vai nos castigar. Não, é porque ao nos abandonarmos, ao nos afastarmos de Deus, nós somos presas fáceis para o demônio. Então imagina que tem uma grande torrente, ou uma enchente lá fora, ou que tem inimigos, ou que tem... Vamos colocar uma coisa simples. Existem vários mosquitos, né, lá fora da sua casa. Quando você peca, é como se você abrisse a janela, e os mosquitos podem entrar e vão te picar.
Ou quando você sai da tua casa e os mosquitos estão lá fora e vão te picar, né? Então, nós nos colocamos, infelizmente, no perigo quando desobedecemos a Deus. Saímos do nosso refúgio, da nossa fortaleza, do nosso porto seguro, da nossa casa fortificada, do nosso abrigo, que é Cristo, que é Jesus, que é a intimidade com Deus. E nos lançamos nesse mundo promíscuo, querendo usufruir dos prazeres desse mundo. E muitas vezes cometemos inúmeros crimes, né? Temos comportamento criminoso, né? Aborto, eutanásia, né? Adultérios, corrupções, né? Enfim, difamações, etc. Então, sim, Deus nos alerta com a profecia dizendo assim, olha, se não se converter, vocês padecerão, né? Vocês sofrerão na mão do inimigo, seja ele um inimigo físico, seja um inimigo espiritual, né? Seja ele um inimigo de pessoas, seja, como por exemplo, nós temos visto várias pessoas hoje em dia, vários países, com viés comunistas, globalistas, né, ditaduras, que querem queimar a igreja. Por exemplo, na China, né, estão colocando o reconhecimento facial dentro das igrejas católicas. Os bispos da China não são escolhidos se não passarem pelo Partido Comunista. Uma perseguição fria, né, realmente aos cristãos lá na China e tantos outros países do Oriente. Então, vivemos situações onde os homens são os nossos inimigos, mas além disso, inimigos espirituais, que quer a nossa alma, que quer a nossa morte, aqui nessa vida, mas principalmente a morte eterna, né? Então, por isso, advertências e ameaças que Deus traz através do profeta Amós. Por isso, o desejo de converter-se. Pega comigo então, primeiro versículo, capítulo 3. Ouvi esta palavra que Yahvé falou contra vós, israelitas, contra toda a família que eu fiz subir da terra do Egito. Só a vós eu conheci, de todas as famílias da terra. Por isso eu vos castigarei por todas as vossas faltas. Veja, o que ele quer dizer é o seguinte. Olha, vocês foram salvos, né? Eu tirei vocês do Egito. Eu escolhi vocês. Só vós eu conheci, só vós eu escolhi, só vós eu amei de todas as famílias da terra. E vocês me negaram, e vocês são infiéis, e vocês romperam a aliança. Por isso eu vos castigarei por todas as vossas faltas. Entende? Então isso aqui é importante para nós, né? Então para nós católicos que fomos salvos por Jesus, para nós cristãos que fomos salvos, claro, o Senhor salvou a todos, toda a humanidade, mas nem todos são salvos, muitos, né? Que aderirem à salvação. E aí ele vai dizer, a vocação profética é irreversível, né? Então, o que isso quer dizer? Escolher, discernir e amar, né? Aos olhos de Amós, a eleição de Israel não é um privilégio, mas significa para o povo a exigência de fidelidade e de justiça e responsabilidade. Gente, é isso a salvação. A salvação a nós não é um privilégio sermos salvos, sermos católicos, mas é uma exigência de fidelidade, de justiça, de responsabilidade, né? Precisamos assumir isto. Isso é libertador para nós. Isso nos põe as rédeas da nossa vida em nossas mãos, né? Para viver bem, para ser santo, né? Caminham duas pessoas juntas. Caminham duas pessoas juntas sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta sem que tenham uma presa? Levanta o filhote do leão à sua voz em seu esconderijo sem que tenha capturado algo? Cai um pássaro por terra na rede sem que haja uma madeira para ele? Levanta-se uma rede do solo sem capturar alguma coisa? Se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi Yahvé quem agiu? Pois o Senhor Yahvé não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Um leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Yahvé falou, quem não profetizará? Veja, a profecia é irresistível, né?
a vocação da profética. Então, se Deus falou, é porque alguma coisa vai acontecer, né? Quando o leão ruge, a gente teme. Quando Deus fala, será que a gente não vai profetizar? É claro que Amós precisava profetizar. Agora a pergunta é, será que nós ouvimos essa profecia? Será que nós damos crédito aos profetas de hoje? Ou nós esquecemos de Deus? Então nós precisamos voltar a ser um povo religioso, um povo orante, um povo que busquemos uma sese espiritual, um crescimento, uma maturidade, uma santidade, que temamos a Deus. O temor de Deus é o princípio de todos os dons. É o princípio da felicidade. Temer a Deus. Então precisamos temer ao Senhor. Porque hoje um leão ruge e a gente teme. Mas quando o Senhor fala, ninguém quer ouvir. Né? E nem quer profetizar às vezes. Né? Hoje a gente quer ganhar seguidores. Né? E para isso a gente não quer causar escândalo. No sentido de que a gente não quer falar de forma dura para a salvação das pessoas. Amós não teria likes, não teria seguidores, porque ele tem profetizado o tempo de conversão. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Versículo 9. Proclamai nos palácios de Azoto e nos palácios da terra do Egito. Dizei, reuni-vos nas montanhas da Samaria e vede as numerosas desordens em seu seio, as violências em seu meio. Tem ou não tem hoje no meio nosso católico, no Brasil, país católico? Não sabem agir com retidão, oráculo do Senhor. Aqueles que amontoam opressão e rapina em seus palácios. Por isso assim falou o Senhor Yahvé, um inimigo cercará a terra. Arrancará de ti o teu poder e os teus palácios serão saqueados. Ora, seja ele um inimigo espiritual, seja um inimigo físico, como já falei. Mas por quê? Porque não agimos com retidão. Porque numerosas desordens estão na nossa vida. Porque vivemos violências. Olha aí o que está acontecendo, gente. Olha o que está acontecendo. Barrigas de aluguéis, abortos, profanações, pedofilias no meio religioso, corrupção, status. Cadê os padres piedosos que celebram missas, que oram pelos fiéis, que rezam a liturgia das horas todos os dias? Mas às vezes querem ficar na internet, postando coisas engraçadas. E cadê a experiência, meus queridos irmãos, de uma vida convertida, né? Então, agir com retidão, é claro. Não adianta também usar, como diz aquela canção, no peito leva uma cruz, mas no coração não levar o que disse Jesus. Não, é preciso viver, mas uma coisa não tira a bênção e a função da outra. Né? Assim falou Yahvé, como o pastor salva da boca do leão 2 patas ou um pedaço de orelha, assim será salvo os israelitas. Ou seja, quando o leão vem e devora a ovelha, o pastor só consegue salvar 2 patas ou um pedaço de orelha. Então, os israelitas serão dizimados nesse sentido. Ironicamente, ele está sendo irônico aqui. Né? O que restará do rebanho de Israel. Assim serão salvos os israelitas, aqueles que estão instalados na Samaria, na beira de um leito e sobre o divã de Damasco. Versículo 13. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, oráculo do Senhor Yahvé, Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar os crimes de Israel, castigarei os altares de Betel. Os chifres do altar de Betel serão cortados e cairão por terra. Eu abaterei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim serão destruídas e muitas casas desaparecerão, oráculo de Yahvé. Casa dos ricos, né? Casa de marfim é casa dos ricos. Casa de inverno, casa de verão. Então, temos esse zelo, esse cuidado, queridos. Né? Vamos nos converter. Vamos nos converter. Que Deus tenha compaixão de nós, nos dê a graça da conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Sejamos fiéis.